Na cova dos leões. O capítulo 6 de Daniel, do versículo 11 ao 23, diz: Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: No tocante ao mandamento real, porventura, não assinaste um edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Os conspiradores logo avistaram Daniel orando, isto é, fazendo exatamente o que o decreto proibia. E ao trazerem a acusação perante o rei, eles se referiram a Daniel de maneira humilhante. Abre aspas, esse Daniel, que é dos exilados de Judá. Fecha aspas. Aos olhos deles, um dos principais oficiais do império, o favorito do rei, não passava de um cativo. Além disso, eles colocaram Daniel contra o rei, dizendo que o profeta não demonstrava a devida consideração pelo rei, nem pelo decreto que lhe tinha assinado. Então, Dario percebeu que havia sido ludibriado ao assinar o decreto. O texto afirma que até o pôr do sol o rei se empenhou por salvá-lo. Mas tudo o que ele fez não pôde salvar o profeta do castigo prescrito. A lei irrevogável dos medos e persas devia ser aplicada à risca. Assim, embora com relutância, o rei deu a ordem para jogar Daniel aos leões. Mas ao fazê-lo, Dario expressou uma vaga esperança que soou como uma oração. Ó teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O texto bíblico não declara
que o que Daniel fez no meio dos leões, mas pode supor que ele tivesse orado e Deus honrou a fé de Daniel, enviando seu anjo para protegê-lo. Pela manhã, Daniel continuava ileso e pronto para retomar suas atividades no governo. Comentando sobre esse episódio, Ellen White afirmou, abre aspas, Deus não impediu que os inimigos de Daniel o lançassem na cova dos leões. Ele permitiu que os anjos maus e homens ímpios chegassem a realizar seu propósito, mas isso foi para que pudesse tornar o livramento do seu servo mais marcante e mais completa a derrota dos inimigos da verdade e da justiça.